Cine. Então tem que ser alguém aqui. Isso. Muito bem servido. E convidando para compor a mesa aqui conosco o atual presidente da Fundação Parque Jardim, Júlio. Por favor. Verônica e o artista não assinou a lista lá, para assinar a lista lá. Ah, é. Chama ele também. Cresce, esse na lista. O livro. Pessoal, todos receberam o regimento interno. Podemos aprová-lo por aclamação? Sim. Algum voto contrário? Não. Alguma abstenção? Não. Aprovado por unanimidade o regimento interno do nosso Congresso Eleitoral da Família. Então, na abertura, passamos a palavra deste Congresso Eleitoral da FANRIL. Pós-pandemia, a FANRIL se manteve ativa durante os 2 anos de pandemia, não deixamos de fazer nossos trabalhos, fizemos algumas reuniões online, participamos de todos os conselhos que chamaram reuniões. Portanto, a nossa Federação Municipal de Associação de Moradores cumpriu o seu papel. Temos a honra de ter aqui nessa mesa de abertura o presidente da Fundação Parque Jardins, dessa gestão, que tomou posse agora em 2023, o Júlio, que vai dar a sua mensagem para as associações de moradores do município do Rio de Janeiro. Seu nome completo e o que você tem a nos dizer. Ele quer meu nome, CPF, RGI. Estado Civil. Júlio Vilas Boas é meu nome. Né? Alguns já me conhecem, eu sou da geração de muitos daqui. E eu participei, quem lembra do início do movimento associativo com Jorge Rezende, Sérgio André. Nossa. Eu fui vice-presidente da Amapapa, ajudei a montar a Moapra, tinha muitos amigos na Maum, na Muduzina. Então o movimento associativo de certa maneira, foi uma formação de uma série de quadros que vivem a cidade. Eu fui formado muito nesse movimento. Então para mim é uma honra estar aqui, a honra é minha estar aqui presente. A Fundação Parque Jardins sofreu um processo, vocês sabem que militam na cidade, um processo de esvaziamento contínuo a partir do César Maia. Né? Quer dizer, a missão histórica da Parque Jardins é cuidar dos parques e dos jardins. Ele passou a poda para a Conlurb e a conservação dos parques e praças para a Conlurb também. A instituição ficou com a parte, vamos dizer, técnica dos parques e dos jardins, ou seja, a gente dá o laudo, faz o laudo de vistoria, até a gente estava conversando sobre isso há pouco, para que haja poda e retirada de árvores. Isso é a partir dos técnicos, dos engenheiros florestais da Fundação que isso é possível. Nem sempre é respeitado, né? Mas é o que nós fazemos de mais concreto, de mais objetivo na questão dos parques e jardins. Hoje, praticamente, a Fundação está direcionada para reforma e construção de praças e de parques. Ano passado, nós fizemos 367 intervenções de peso de mudança de praças, basicamente na Zona Oeste, né? E tivemos 735 intervenções de mudança a partir da fábrica de praças. Esse ano nós estamos construindo 3 parques, que é o Parque de Realengo, Realengo Verde, são 86 mil metros quadrados, a gente espera entregar em maio. É um parque bonito pra caramba, vai ter nada de conhecimento, vai ter skate, vai ter quadro permanente. É um parque plano, que até tem alguns sistemas tecnológicos avançados para medicar o calor, são umas torres de 35, 40, 60 metros de altura, que faz uma aspersão e tenta com isso diminuir, porque o calor em Bangu, Padre Miguel, não é fácil. Não é fácil. Tem também o Parque Olímpico, que é naquele caminho
ali na Belarco Bueno, são 40 mil metros quadrados de verde, ali é uma área muito árida, nós vamos plantar, vamos fazer lagos. O Marcos Vinícius? Ana, para você olhar para cá. Ah, tá. Quero fazer uma pergunta. Ah, tá. Tá, bom dia. Não, depois eu vou dia. Então, beleza. Isso é outro momento, não é isso? Não, é porque eu estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, senhor. E vamos fazer agora, estamos licitando o parque ali da Pavuna, o pessoal da Zona Oeste ali, junto do Chapadão, Costa Barros, e tem projeção também o Parque de Inhaúma, mas ali depende, como tem uma parte de remoção, implica em o governo federal retomar o Minha Casa Minha Vida, foi lançado agora. A ideia é que no segundo semestre já tenha viabilizado um projeto para lá e talvez então a gente licite em Inhaúma. Essas são basicamente as nossas atividades lá. Nós temos a equipe reduzida, mas muito estimulada no sentido que viveu a história da fundação, quer dizer, são funcionários de 30 anos, 25, que incorporam o espírito inicial da parte de jardins. Alguns de vocês devem conhecer alguns deles, o Chacal, o João Pedro, Quinta da Boa a Vista. Priscila. Quinta da Boa Vista. Não, eu estou falando dos técnicos. Dos Ah, técnicos, tá. estou falando dos técnicos, né? Tem muita gente que veste isso. A gente está numa busca esse ano, quer dizer, com essa nossa gestão, de buscar voltar um pouco a Parque Jardins para essa missão histórica dela. Nesse sentido que eu faço aqui a minha intervenção, colocando a Parque Jardim para tentar responder, na medida do possível, as demandas das associações de moradores. Quer dizer, em vez de você só trabalhar com as demandas originárias do Poder Legislativo, do Gabinete do Prefeito, abrir um espaço consistente para que as associações de moradores tenham um canal permanente. Pode não se resolver, mas o canal estando aberto, se estabelece uma forma de encaminhar soluções. A gente pode não ter a solução imediata, mas a gente tem possibilidade, por exemplo, agora eu estava conversando com o Licínio sobre aquelas árvores lá da raia, que legalmente os caras fizeram tudo certo, mas foi uma tramóia, foi uma artimanha. Outra coisa é a questão da Light. A Light geralmente faz uma poda da árvore assim, ela corta a metade e a árvore tomba. Quer dizer, a gente pode desenvolver algum tipo de trabalho com a Light para fazer com que ela tenha alguns cuidados, alguns critérios de poda. Não faça, como diz o outro, a moda bambu, né? Uma pessoa, um técnico junto com eles. Porque o Legislativo produziu um decreto em que ele permite podas emergenciais. Mas esse decreto que tem que derrubar. Deixa Mas ele talvez terminar, a antes gente de vai abrir derrubar, perguntas. a gente possa Lembra que eu tô na estabelecer fila, algum hein? tipo de acordo com a Light, A Câmara tá na Parque fila Jardins também. acompanhar a poda, por exemplo. Né? Pode ser, quer dizer, a gente pode estabelecer um acordo tácito entre a gente e a Light, de tal maneira que isso não continue acontecendo. Em frente à minha casa eles fizeram isso. Então eu sou testemunha viva disso. Então, na verdade, a minha saudação aqui, saudar primeiro a retomada do movimento associativo, evidentemente em novas bases, mas é necessário para o exercício da cidadania que a gente discuta a cidade de maneira permanente. Então, saudar nesse sentido, me sinto bastante entusiasmado com esse processo. Até semana passada eu conversei com o Wilson ali da Associação da Glória, que nós fizemos uma limpeza grande na Praça Paris, liguei para dar satisfação e falei que eu estaria aqui. Ele falou, não, eu não participo da FANRIL, já tem muitas ocupações na associação. Quer dizer, isso é um processo também de retomada, de convencimento da importância de uma articulação entre as associações, nesse sentido que eu estou aqui para me colocar à disposição para ajudar nisso aí, tá certo? Não tem muito a falar além disso, de nos colocar plenamente à disposição. Né? Vocês sabem que eu sou ligado ao PT, né? Eu sou petista. E é bom que saiba disso, que isso é uma participação do PT no governo Eduardo. Nós temos 3 secretarias, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de É a Assistência Tainá, Social. né? Secretária Tainá, não é isso? E vocês, independente de
concordarem ou discordarem da decisão política nossa, vocês vão notar uma diferença na nossa gestão. Aqui, no caso da praça, com certeza já começam a ver isso. Nós vamos conversar com vocês depois. O maior problema das praças hoje é a falta de ocupação. Quando a praça está vazia, não é ocupada, ela dá espaço para os malfeitos, né? A miséria é muito grande, a crise social é muito grande, então a população em situação de rua vai, ocupa, mora, se lava, ou então drogados. Então nós vamos desenvolver um trabalho, não sei se vai dar certo, é uma ideia chamada Ocupa Praça. É você fazer uma vez por semana, inicialmente nós vamos fazer 2 por cada AP, né? Um final de semana de atividades, mexendo com a Secretaria de Trabalho, com a Secretaria de Cultura, de Esporte. Ontem nós tivemos com a Secretaria de Mulheres, Esporte também. Esporte, fazer Tai Chuan, fazer... Como se fosse um projeto itinerante. É um processo itinerante, não vai ser... No Campo Santana a gente quer fazer isso de maneira permanente. Conversamos com o MST, para o MST fazer também uma feira de orgânicos. O pessoal do Quartel-General de Bombeiros sempre colabora. Então, isso depois vou conversar com vocês, com as associações de cada área, no sentido de como vocês podem ajudar e se incorporar nesse processo. Por exemplo, a Praça Afonso Pena é uma senhora praça porque ela flui, e aí a gente pode discutir com o entorno, como é que a comunidade pode, os moradores podem, não só influir para as atividades, mas tirar partido disso para a sua organização. Dando espaço, né? Tipo projetos sociais, culturais, tipo Folia de Reis. São ideias, né? Ideias são sempre muito boas, tem que efetivar. A volta do choro dos coretos, do chorinho. E tinha o chorinho dos coretos. Eu acho que parou esse projeto. Isso é uma possibilidade, sim. Isso. É uma possibilidade. No Campo Santana eu quero ver se a gente coloca pelo menos toda a hora do almoço um sax, um violão, porque ali é uma área de passagem ligada ali a... Na verdade, o Campo Santana passa muita gente, fica pouca. Aí a Quinta da Boa Vista? A Quinta da Boa Vista está um pouco abandonada, vamos combinar, né? Não, no primeiro, então, vamos trocar aqui. Posso perguntar? Claro, pô. Pô, sou câmera aqui, eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Ele é um cara que ele tá Chega mais perto, privilegiado. Bom, mas em suma, gente, para tentar concluir, ficar à disposição das perguntas e responder na medida que eu tenho a condição, dizer que a gente está à disposição de manter uma relação permanente com as associações de moradores em particular e com a FanRio. Licínio é nosso amigo do Clube de Engenharia, colega, vivemos o conselho diretor, né? E nós estamos aí à disposição, tá certo, gente? Muito obrigada. Primeira pergunta, senhor Biriba. Bom dia, estou representando Chega a mais São perto, Cristóvão. por favor. Bom dia, eu estou representando a AMA São Cristóvão. Estou honrado de estar aqui no meio de várias lideranças. E são 2 perguntas. Por quê? Eu milito na área de esportes, praça, surf, skate e bodyboard. Então, Parque do Grumari, Parque da Prainha, Parque de Ipanema, tá lá para quando você quiser fazer alguma coisa ligada ao esporte. Outro é o pessoal dos skates. Foi feita uma pista, um bowl de skate do lado da Quinta da Boa Vista, naquela passarela que vai do Maracanã. É uma luta nossa dos esportes radicais que reforme e melhore essas praças, mas que, por gentileza, primeiro faça reunião com quem utiliza, que são os skatistas, através da Federação e Associação Carioca. Queria aqui agradecer a nova gestão. É por isso que ele veio aqui, Biriba. Queria agradecer a nova gestão pelo que está sendo feito no Parque Municipal da Quinta da Boa Vista. Eu sou cria dali, desde pequeno tomava banho naquele laguinho. Então as pessoas da Baixada, da Zona Oeste, da Zona Sul, agora estão tendo uma qualidade de vida que muitos não têm condição de pagar o bioparque. Gratidão, bom dia. Biriba. Ficou bravo. Parabéns. Vai fazer todas as perguntas e depois ele responde tudo. Por favor. Depois você pode ficar com o meu telefone se você quiser nessa comissão, me coloca à disposição voluntariamente. Tem a próxima pergunta? Pode. Pessoal, silêncio, por favor. Você falou em institucionalizar
essa relação ou a participação das associações de moradores no contexto da Parque Jardins, da administração municipal. Como é que isso vai se dar concretamente? Como é que eu, da OAD, da AMA Bairro Peixoto, OAD, posso acionar esse canal que está sendo criado, vai ser Juliano Werneck, por favor. Juliano, veja bem o seguinte, como é que normalmente a gente tem atuado? A gente recebe uma várias demandas de vereadores. Vereador A, B, C ou D, não importa aqui o nome, vai lá, coloca uma demanda de que, olha, eu tenho uma praça no meu bairro lá e quero reformá-la e queria conversar com vocês sobre isso. A gente vai na fábrica, na praça que o vereador coloca, ou o político qualquer, vê as possibilidades de reforma, fazemos um estudo de massa, tá certo? Nessa praça dá um skate park, dá um skate street, dá para fazer uma polivalente. A gente monta as possibilidades daquela praça comportar. Fazemos um orçamento estimativo. Aí o vereador põe isso embaixo do braço e vai ao vereador, ao prefeito, conversar para o prefeito botar isso no orçamento e autorizar a nossa licitação. Esse é o processo que a gente faz lá. O que eu estou propondo é que não seja só o vereador levar essa demanda, mas que a Associação de Moradores também tenha a sua demanda. Quer dizer, tem lá no bairro Peixoto, deve ter uma praça que você, como o Biriba colocou aqui, na quinta, essa questão do lago foi um negócio bacana. Então, é abrir o espaço para que a sociedade civil, os movimentos sociais, façam as suas demandas também e tenham tanta importância ou mais que a demanda do vereador. Eu não estou diminuindo o papel do vereador, porque eu acho que, inclusive, democracia sem político não existe, mas democracia sem movimento social também não existe, né? Então, abrir a possibilidade, criar essa sistematização. O Luiz Edmundo, que é também nosso companheiro do Clube de Engenharia, conselheiro vitalício, inclusive, vai levar uma questão da urna para a gente conversar. O conselheiro vai falar de alguns lugares que está faltando árvore. Existe hoje um plano diretor de arborização da cidade, que é plantar 900 mil árvores na cidade. Não se tem dinheiro para isso, mas a partir de uma conversa com a sociedade civil e tal, talvez a gente possa criar condições, inclusive com apoio do governo federal. Hoje nós temos um governo preocupado com essas questões. A gente talvez possa estabelecer isso. Quer dizer, tem muita coisa para a gente fazer. Tem poucos recursos, mas tem vontade. O que nesse caso é muito bom, porque nem isso nós tínhamos. A Regina quer fazer a pergunta. Não, peraí. Tem uma inscrição, aqui. A próxima é a Celi. Depois é o Saad, depois a diretora de... Só um minuto só, que eu esqueci. Essa questão que o Juliano levanta, levanta uma outra situação. Tem os arboristas urbanos, tem 4 grupos na cidade. Né? Nós vamos ter uma conversa com eles agora, no sentido de vincular o esforço voluntário. E o Consemar, fica onde nisso? Eles são maravilhosos. Pessoal, uma pergunta de cada vez. Isso é um canal que a gente... Eu não sei como é que a gente vai construir essa parceria, mas eu acho que existe a possibilidade de vincular o trabalho voluntário, militante, com o trabalho da instituição. De repente colocar o horto com mudas à disposição, colocar um grupo de pessoas para ajudar Os nossos funcionários lá são muito velhinhos, né? Eu falo velhinho, eu tenho 67 anos, mas tem lá com 60 que não faz. Mas a vida é assim também, né? Não é da maneira que a gente quer, é da maneira que ela é. Então esse é um caminho também de institucionalizar uma relação com a sociedade civil. Antes de passar para o próximo, deixa eu fazer uma ponte aqui. O Júlio me conhece do CREA, atuamos junto na Comissão de Meio Ambiente e também do Clube de Engenharia, somos conselheiros lá. Eu sou da diretoria da Engenharia do Ambiente, a DEA. Vamos organizar vários eventos. A FanRio é uma das convidadas para estar lá. Um dos eventos que nós vamos organizar é a questão do combate a pragas urbanas. Esse pessoal que vai tacando fumacinha e matando abelhas nativas, matando até beija-flores e destruindo praticamente todos os insetos úteis da cidade. Quando você mata o mosquito que transmite
a zika, dengue e a chikungunya, você mata também os insetos que são úteis para a cidade, as borboletas, os insetos que alimentam os pássaros. Então você destrói todo o meio ambiente urbano. E ele está com fumacê em locais próximos, vizinhos à área de proteção ambiental. Então esse seminário está já agendado no auditório do Clube de Engenharia. Vamos chamar os conselhos técnicos que tem que ter a prescrição de alguém para aplicar o veneno, ou um biólogo, ou um botânico, ou um engenheiro florestal, ou um engenheiro químico, ou um farmacêutico. Vamos chamar todos esses conselhos para participar. Ele vai ser presidido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Pelo menos estava compromissado com o secretário que saiu. Estamos esperando a reunião no Consemac para ver se a Tainá vai manter esse compromisso dela e presidir esse evento. Então, o Júlio me convidou para fazer uma ponte, no início eu estou como voluntário, de mobilizar as associações de moradores nessa tarefa que ele falou. As associações de moradores vão ser atoras proeminentes na administração do patrimônio arbóreo da cidade do Rio de Janeiro. E já tem uma reunião agendada para o dia 9 com a Câmara Técnica de Áreas Verdes. A Câmara Técnica de Áreas Verdes congrega os 4 fóruns de arboristas urbanos da cidade. Tem um que atua na Zona Sul, tem um forte na Tijuca, tem na Ilha do Governador, o outro é algum bairro de algum outro bairro da cidade, acho que é da Zona Oeste, e vão estar lá atuando junto com a Fundação Parque Jardins. Então, a ideia, a proposta do partido que o Júlio participa, posso falar porque eu conheço, de empoderar a sociedade. Agora, esse empoderamento da sociedade, ele tem uma mão dupla. As associações de moradores têm que assumir o seu papel de fato. Não, ao invés de ser atiradores de pedra, vão passar a ser construtoras. Então é uma possibilidade, me corrija se eu estiver falando errado, é uma possibilidade, mas as associações de moradores vão ter que dedicar o seu tempo, vão ter que se estruturar para estar junto com essa proposta que o Júlio está trazendo. Ele veio aqui para estar de frente, para jogar pedra, telhado de vidro. Ele veio aqui, a pedrada vai direto na cabeça dele e quer manter esse canal aberto com as associações de moradores, quer que as associações de moradores sejam atoras. Por quê? Quem é o dono do território da cidade são os moradores. Tudo que acontece na cidade, tudo que o prefeito faz, que os secretários fazem, que os órgãos urbanos fazem, é em função de quem mora na cidade. Quem mora é que gera depois as atividades econômicas que vão arrecadar para a sociedade se manter viva, para a cidade se manter viva. Desculpa eu fazer esse preâmbulo aí. Ele vai ter que sair só depois. Não, eu vou ficar mais um pouco. Está presente também o Vitor Hugo. O Clube de Engenharia está mandando aqui. Vitor Hugo é da diretoria do Clube de Engenharia também. Do Conselho Diretor. E ele é o responsável por esse programa Ocupa a Praça. Ele que está desenvolvendo o projeto e vocês vão conversar muito com ele. Ele tem cara de garoto aí, mas é um homem de 35 anos, com bastante experiência. Parece que tem 24, mas tem 35. Né? Então pode vir ocupar a mesa aqui, já que ele vai sair depois, você vai continuar aqui representando a Fundação Parque Jardins, pode vir para cá. E ele que vai lidar com esse projeto do Ocupa a Praça, que a gente vai ter muita relação com vocês aí. É um pós-graduado, doutor, já. O Marco chegou a dar uma São Cristóvão bem legal. Tá. Vai lá, Eu vou chamar, calma, não vai acabar agora. O meu futuro presidente, calma, você não tomou posse, deixa para estressar depois que você... Agora quem estressa é ele. É porque eu estou fazendo questão de controlar essa lista aqui, porque ela tem que ir para o registro civil de pessoas jurídicas. A Regina sabe como esse CNPJ é exigente. E toda a lista que eu faço, sempre tem alguém que assina fora da linha. Por isso que eu estou com esse negócio na mão, vem assinar aqui para assinar na linha, para não assinar na linha dos outros, vai ficar flechinha para baixo, flechinha para cima. Então, o próximo que pediu a palavra é a Celineia Paradela, da Associação de Moradores da URCA, que vai ser uma dos membros do Conselho Fiscal que vai ser eleito hoje. Bom, primeira coisa que eu quero dizer ao senhor, que eu sou diretora de escola. Ocupa a praça, envolva as escolas.
Se fizerem eventos chamando as escolas do entorno, o Abílio sempre chama. Ela já ocupa a praça. Já ocupa. O Abílio sempre chama e é uma aula de educação ambiental lá no parque dele. Então, ocupa a praça com criança é ótimo. É verdade. A segunda coisa, quem sabe o senhor nos apoia, lá na URCA, a retomar um projeto que iniciamos e que parou com a pandemia. Há uma praça que está sem nome, sem nada. Dizem que é Praça Senhor dos Milagres, outro fala que é... Ninguém sabe direito o nome daquela praça. Ela fica na frente do campus da Unirio, ao lado da CPRM, na Avenida Pasteur. Ali passam, é uma praça... Tem praça? Pequenininha, é um recuado. CPRM. Ao lado do É CPRM. Minha filha estuda, trabalha no CPRM. Então, Só que é veja terreno bem. particular do CPRM. Passam ali turistas do mundo inteiro. E a praça está ocupada por moradores em situação de rua, muitos deles usuários de cracks. E a nossa associação tentou revitalizar essa praça, deu um bom avanço. Era a Valéria, a presidente na época, e nós conseguimos muitos apoios ali, inclusive tinha uma subsidiária da Petrobras que ia financiar. Aí o senhor está precisando de recursos, podemos voltar lá. Essa subsidiária, que funciona ali na CPRM, eu nem sabia disso, descobri depois, eles se prontificaram, puseram até no orçamento dele para o ano 2000, fazer a revitalização da praça e colocar brinquedos ali de modo a atrair crianças e famílias. Ocupar o espaço, né? Ocupar com criança e família. É o nosso desafio. Quem sabe o senhor nos apoia a retomar isso agora? Não, Vitor, eu acho que é possível isso. Até mesmo a questão de adoção, né? Até adoção, adoção da praça. É possível. que tem um agravante. A nossa presidente da época conseguiu botar uma feira orgânica ali. Uhum. Só que não foi para frente. Um dos motivos é que a CPRM cercou de um lado e a Unirio do outro. Nós temos até uma amiga. Não deixava nem entrar, nem os carros dos A produtores. vice-presidente do Clube de Engenharia, eu estou falando que o Clube de Engenharia está bem. A Maria Alice foi diretora da CPRM há muito tempo, né? Então, CPRM estava conosco nisso. É. Agora, acontece que eles cercaram de um lado, o Unirio do outro, não deixavam nem os caminhões dos produtores entrar. Aí acabou a feira. Nem os que iam consumir, nem os que iam vender podiam entrar. Então, peço a ajuda de vocês, tá? Podemos conversar depois. Sobre adoção. Adoção. Eu peço ajuda e posso dar o nome da nossa atual presidente para a gente refazer, tá? Bom. Queria compartilhar minha experiência com a adoção de praças públicas, lá na Praça Edmundo Bittencourt, no bairro Peixoto. Você pulou a ficha. Só um adendozinho, porque ela gera um problema com relação aos órgãos públicos, que não atendem às demandas da localidade. A adoção, nas 2 vezes que foi feita no bairro Peixoto, gerou problema. A gente desistiu da adoção exatamente porque nem a Conlurb, nem a Fundação Parques e Jardins continuavam a fazer a manutenção. Virava uma coisa privada e isso não foi bom. Isso é interessante. Não posso fazer nenhum comentário sobre isso. É uma informação sobre esse processo, falou que é legal. Eu acho que tem um problema que as praças adotadas nem sempre cumprem o protocolo de adoção. E a gente fica com braços verificados. Nós temos, se não me engano, Vitor, você me disse 300 e poucas praças adotadas. Isso não quer dizer que elas estejam andando ali maravilha, porque a gente não tem hora. Associações de moradores talvez possam fazer esse trabalho de... Pode ser. Vamos ver possibilidades, né? Eu fico com medo de falar muito, prometer muito e depois ser uma frustração, né? Mas há muita vontade de acertar aí. O que mais? Bom, o próximo inscrito é o Paulo Saad. Quem não assinou a lista pode vir assinar? Pode levar. Pode. Quem é o Paulo Saad? Aqui na frente, Paulo Saad, vem aqui na frente, por favor. Para todo mundo ver você. Tudo bem, mestre? Oi, Paulo. Bom dia, João. Você é de qual associação?
Vamos lá. Eu queria primeiro parabenizar o Júlio por estar nessa tarefa. É uma missão importantíssima, né? Inclusive para nós que gostamos de organizar o povo para defesa de direitos, né? Sempre lutamos também para conquistar espaços na administração do Estado, né? E desenvolver esses espaços no sentido de reforçar essa organização, que é o nosso papel principal, mas também é papel da esquerda organizar o Estado, né? A direita desmantela e a gente reorganiza, né? Então, uma das tarefas que eu espero que a gente possa ajudá-lo a construir é a reconstrução da própria Fundação Parques e Jardins, que foi desmantelada, já vem sendo desmantelada há pelo menos umas 8 gestões da prefeitura, ou 6 gestões, pelo que eu me lembro. Isso. Independente da qualidade da gestão, é um processo contínuo. Processo contínuo, exatamente. O ponto de inflexão foi quando perdemos a eleição para o César Maia, né? De lá para cá só tomamos soco na cara. 30 e tantos anos tomando soco na cara. Mas eu quero dizer que nós da Associação de Moradores temos uma relação antiga com a Fundação Parques e Jardins, né? Lá a nossa situação não é necessariamente de ocupa praça, né? Ao contrário, tem 3 praças lá que nós estamos querendo que desocupem a praça, né? Porque são praças super, já intensamente utilizadas pelos moradores, e nós lá enfrentamos uma questão que não sei se outros enfrentam, que é um grupo de comerciantes querendo comercializar a praça, né? Isso também uma mercantilização da cidade, é um fato. A gestão atual tem contradições com relação a isso, você sabe. Então, enfim, o que eu quero dizer, estamos agora com um programa de arborização avançando. Mais uma vez, nós já temos lá um histórico com a Fundação Parques e Jardins. Já plantamos 200 e tantas árvores em mais ou menos 10 anos, planta que eu cuido, etc. Agora estamos retomando, é uma parceria muito eficiente que eu recomendo a quem esteja interessado em diminuir ilhas de calor, né? Criar ambientes ecologicamente mais apropriados, construir junto com a Fundação Parques e Jardins um projeto desse tipo, de arborização urbana nos seus bairros, e acho que isso é uma contribuição importante que a gente dá para a organização da cidade, para a organização dos instrumentos do Estado para serviços públicos, como é a Fundação Parques e Jardins. Então, gostaria de antemão de propor que a gente pudesse vir a ter uma conversa sobre essas questões que envolvem, no caso, o nosso bairro específico, porque a gente tem tanto esse desocupa praça, como também tem praças que estão com esse problema que falava que seria, que é o problema de moradores de rua que simplesmente afastam as pessoas da praça. Então a praça ela não é ocupada porque já é ocupada por alguém que infelizmente causa receio às mães, às babás, né? E isso é uma questão que é difícil de resolver, mas que, no caso de Santa Teresa, nós temos pouquíssimas pracinhas, nós temos uma única praça, né? 3 pracinhas que são ocupadas por moradores de rua e que os moradores não mais frequentam porque temem, né? Apesar de não ter sido registrado nenhuma situação grave, as pessoas temem e não frequentam. Então, essas questões são questões que são da cidade toda, são as questões da importância da sua atual missão, e nós nos colocamos à disposição e gostaríamos de poder, uma determinada data a combinar, a gente ter uma reunião para conversar sobre isso. Tá bom? Meu telefone é 999, se vocês quiserem anotar. 999 69 6013 do PT. Senhores, obrigado. 69 6013. Eu estou dando meu telefone, é ligar para mim e marcar, não tem grilo não. Depois o Vitor vai mudar o dele aí também. A gente trabalha muito junto lá. Você é Hugo, né? Ele é Hugo, né? Ele é autor dos Miseráveis, Vitor Hugo.
Pessoal, próximo a fazer uso da palavra, depois do Paulo Saad, a Verônica Beck, futura diretora de meio ambiente da FanRio. Oi, tudo bem? Prazer. Eu sou da Associação de Moradores e Amigos da Freguesia. A gente tem uma parceria muito grande com a Fundação Parque Jardim já há muito tempo. A gente planta muitas árvores. O Isaías, que é da Fundação Parque Jardim, é um enorme parceiro. No outro Taquara. E ele atua e ajuda. Você Nossa. sabe que eu não conheço ele. Ah, não acredito. O Isaías é uma pessoa maravilhosa. Estamos lá um mês. Ah, é sim. Mas ele também é da época do Flávio, do Roberto Rocha, que já passaram pela fundação. Mas assim, sobre a verba, como eu sou coordenadora da Câmara Técnica de Direito Ambiental, do CONSEMAC, e também estou no Conselho da APA dos Pretos Forros e no Conselho do Parque Nacional da Tijuca, a gente vê que verba tem, que são as medidas compensatórias, que deveriam ser utilizadas para os fins previstos na lei, que é a recuperação ambiental. Só que a gente observa dentro do CONSEMAC que muitas vezes as medidas compensatórias não são utilizadas pelos fins previstos na legislação. São utilizadas para fins diversos, como já vimos em pintura de escola, como já vimos até financiamento de carnaval. Então, a gente, na Câmara Técnica de Direito Ambiental, a gente está fazendo um trabalho de analisar a resolução, que era 585, agora não me lembro, 587 ou 585, da ASMAC, que foi praticamente repetida para a resolução 3 conjunta entre a SMDs e a ASMAC. A própria resolução diz que a medida compensatória tem que ser para os fins previstos na legislação, só que a gente está identificando os furos dessa resolução para tentar amarrar de uma vez por todas o objetivo dessa medida compensatória para os fins previstos na legislação. O dinheiro para a nossa arborização é da medida compensatória. Só que, por que não tem dinheiro em caixa? Porque volta e meia a prefeitura desvirtua o dinheiro que era para ser destinado à arborização. A gente vê que na própria resolução 50% só é previsto para plantio. Os outros 50% pode ser utilizado para outras formas. E esses outros 50% é que estão sendo utilizados de uma forma muito livre pela prefeitura. Já existe um processo no Ministério Público investigando o destino dessas medidas compensatórias. Infelizmente, a prefeitura é uma caixinha preta em relação à medida compensatória. Espero que com a Tainá isso melhore. O próprio Ministério Público tem dificuldade de obter essas informações e aconselho a todas as associações de moradores, a cada empreendimento imobiliário que for feito no próprio bairro, buscar junto à prefeitura o processo de licenciamento e a medida compensatória. Por quê? Do ABITS. Não, antes do ABITS. A própria resolução, a própria resolução, a resolução que fala da medida compensatória nem fala de ABITS. A própria resolução diz que prioritariamente tem que ser no próprio terreno a medida compensatória e, se não couber, no bairro. Imagina a freguesia que perdeu 24 hectares de árvores urbanas por causa do boom imobiliário, se a gente tivesse recebido essas medidas compensatórias. Não recebemos. Por isso que o déficit continua no pedal, devidamente aprovado pelo Eduardo Paes. Então, assim, dinheiro temos. Agora, cabe às associações de moradores também fazer o nosso dever de casa e correr atrás de cada processo de licenciamento e urbanístico para correr atrás que essas medidas compensatórias sejam aplicadas no próprio bairro. A gente fez um trabalho em conjunto com a MAB, a Regina, seu nome me lembra? E o Maurício. A gente fizeram um levantamento das golas vazias no bairro. E a gente teve um empreendimento imobiliário grande que foi feito ali no terreno do Pitangui. A gente, justamente com base nessa resolução, fiz o trabalho junto com a AMAB. A gente levou, era o Bernardo Egas, o secretário do Meio Ambiente. A gente falou, secretário, tá aqui o empreendimento, temos direito a tantas medidas compensatórias e estão aqui as golas vazias. A gente pode fazer a resolução ser cumprida? Ele, ok. E foram plantadas as árvores. Então, se cada associação buscar isso junto à prefeitura, a gente já consegue verba para boa parte das árvores que a gente precisa no Rio de Janeiro. Era isso. O próximo é a Regina Chiaradia, está lá fora. Então, Sérgio. Oi, bom dia. Bom dia, por favor.
todas, todos e todas, sou Sérgio Monteiro, estou como diretor de urbanismo da Associação de Moradores do Meia, da AME, companheiros de lá aqui junto. Sou gestor ambiental, sou arborista também e sou representante titular da FanRio no conselho da APA dos Pretos Fogo, da Serra dos Pretos Fogo, né? Que pega tanto a vertente norte do Parque Nacional da Tijuca, quanto a oeste também, a área da nossa querida Verônica. A antiga gestão do Fabiano Carnevale, eles vieram com a pegada de cumprir o pedal, principalmente na Zona Norte e na Zona Oeste, que é onde acumula as maiores ilhas de calor da nossa cidade, né? E lugares mais adensados também. E fez, o senhor citou, né? Por isso que eu me inscrevi a partir dessa fala, tem outras coisas que eu vou tentar concluir também, de acúmulos, que foi, o Verônica participou, eles partiram não só dos arboristas urbanos, mas de todos os coletivos arboristas da cidade. A partir até do Celso Júnior, que conhece, do Isaías, né, que está conosco nessa luta, que quando a prefeitura não planta, a gente vai como desobediência civil, que a gente não pode plantar, né, mas como desobediência civil, pensando na comunidade e acabar com esse calor, a gente planta. Então eles conhecem e perturbamos, pedindo mudas e tal. Então eles fizeram um grande grupo que ainda existe, né, Verônica? Eu acho que o senhor poderia aproveitar isso, que tem todos esses atores, desde a Zona Sul, né, desde a AP1, a AP2, a AP3, a AP4, a AP5, de todas as APs, que eu acho que vai ajudar o senhor no processo, como nós ajudamos lá em 2021, não foi? Quando eles tomaram posse lá na Parques e Jardins. Que facilita, porque a gente está no território, a gente sabe, as golas vazias, a gente fez, só eu no Meia fiz um relatório de mais de 100 golas, conseguimos plantar 76 mudas na região do Meia e do Grande Meia. A gente sabe que a prefeitura, não sei como está isso, acho que é uma pegada muito boa, né, de colocar para frente a fábrica de mudas, né, que nós não temos. A prefeitura contrata uma empresa que só vai sair com caminhão se tiver 20 mudas. Então a gente precisa fazer, deixa eu concluir por gentileza, a gente precisa ter esse material dos territórios, né, já com as golas vazias, com espaços para abrir novas golas, para a gente pedir e ter essas 20, senão a empresa não sai. Vocês não conseguem pagar a empresa para poder chegar nesse local. Isaías é a pessoa assim, fundamental, concursado, né, mão de obra totalmente qualificada e humanizada. Ele sabe chegar no território, conscientizar as pessoas, né? Antes a gente foi no território, porque a gente vai plantar uma árvore, vocês chegam lá com o caminhão, o morador não quer, o comerciante não quer porque vai tampar o letreiro dele, o cara quer botar, não pode no Código Nacional do Trânsito, mas ele quer que arranque a árvore para ele botar o carro em cima da calçada, na frente da casa dele, dá multa, 5 pontos, etc. Então é uma questão de conscientização. Nós fizemos esse trabalho, levamos cards, né, Verônica, com leguminosas, explicando que vai botar na minha calçada, vai arrebentar meu duto de gás, meu duto de água. Então a gente precisa dessa conscientização, dessa educação ambiental, senão não adianta a gente ter muda, né, se a gente não fizer esse trabalho. Outra coisa que eu queria colocar, como eu disse, né, estamos lá no Conselho Gestor da APA dos Pretos Fogos, onde a gente tem uma área que pega fogo sempre, só pelo calor e também pelos balões, onde os projetos de reflorestamento pararam. E a gente tem um monte de muda com aquela empresa, não sei se todos lembram, das sementinhas da Rio 2016. Eu queria que o senhor também olhasse isso com carinho para a gente tentar o reflorestamento. Por favor, irmão, faz isso. Vamos lá. Só para complementar, você falou sobre hortos. Alguém aqui conhece a Praia do Grumari? Sim. Já foram lá na antiga rodoviária, que na época o Conde ia construir uma rodoviária e nós conseguimos movimento comunitário do surf, Federação embargar, e lá hoje é um parque. Procura ver onde tem um horto com espécies nativas. Sim. Gostaria que muito um dia a gente pudesse marcar uma visita. Sim. Desde já fica um campeonato que vai ser em abril, a gente vai fazer um evento lá de surf, com propósito ambiental. Gratidão. É isso. Obrigado. Professor Ramon. Depois do Ramon é o próprio Coelho.
a turma do São Cristóvão. Chapecoense. Vocês abreviam, gente, abreviam porque ele tem hora para sair. Tem compromisso com o prefeito. Ih, pô, não Pessoal, pode. bom dia. Bom, FanRio, que nos representa aqui, e por sinal muito bem, há muitos e muitos anos, né? Me lembro da fundação da FanRio. Ramon, essa camisa aí é que terra da seu Ramon. Eu aqui, que é o doutor aqui, que é representante do Parques e Jardins, né? Presidente. É um prazer, né? No meu lugar, que eu não conhecia. E nós temos lá no nosso bairro, a AMA tem uma vertente, tem um braço que trabalha justamente só com isso, que é o que nós chamamos de Imperial Verde. Imperial Verde é uma rapaziada que se preocupa muito em fazer plantios. Ele vai, pega doações, né, e faz plantios. Eu queria saber, em primeiro lugar, do amigo, Parque Jardim ainda continua sendo lá na Praça da República, mas tem algum braço de controle, alguma coisa assim, alguma rede fora é só lá na praça? Tinha 5 coordenações, né? Em cada P tinha um. Mas aqui está em funcionamento, é só Campo Grande. Ramon, só para complementar, porque antes tinha um núcleo na Quinta da Boa Vista, em frente ao bowl de skate que nós fizemos. Não sei se funciona, mas tinha um núcleo na Quinta da Boa Vista, ali na parte de trás, indo para Mangueira, que é Bartolomeu de Guzmão. Aí muda governo. Não, é porque tem que haver uma sintonia e não está havendo desse braço nosso com o Parque dos Jardins. Tem que haver essa sintonia, né? Nós estamos fazendo um trabalho que, a meu ver, primeiramente seria no próprio parque, né? Mas se houver uma sintonia, vamos dizer assim, um intercâmbio, né, entre as partes, a gente chega num denominador comum melhor, né? Sim. É a minha visão, né? A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: tudo passa, a meu ver, tudo passa muito. O problema já começou há 70 anos atrás. Nossos problemas hoje, oriundos que nós temos nos nossos bairros, começou há 70 anos atrás, né? Há 70 anos atrás, isso aqui era Distrito Federal, né? Depois houve essas modificações todas, todo mundo sabe disso. O pessoal mais antigo sabe disso, né? Principalmente. Então, há 70 anos atrás, nós tínhamos uma coisa chamada Estado de Bem-Estar Social. Abrevia aí, professor Ramon. Sim, rápido. Estado de Bem-Estar Social, ele cuidava de vários itens. Por exemplo, a senhora que falou ali, que eu não sei o nome, do colega da associação, estava se referindo ao pessoal morador de rua. E há 70 anos atrás, com certeza absoluta, eu não era vivo, né? Não era vivo, mas eu sei por leitura, que existia, por exemplo, a Fazenda Botafogo, em Acari, que recolhia esse povo todo, né? Hoje nós chamamos de cracudos, né? Mas antigamente era o pessoal morador de rua, né? Hoje está envolvido com drogas, etc. Recolhia esse povo todo, levava para lá e resolvia a situação. Eu saí de lá com trabalho de psicólogo, sociólogo, além de sair com uma profissão definida. Isso existia na Fazenda Botafogo, hoje é Fitec lá, uma coisa assim nesse sentido. Bem, enfim, os nossos problemas todos são oriundos daí. Todos os nossos problemas, todos eles. Não tem um que não esteja amarrado a isso. A pena que, infelizmente, não está tempo para se desenvolver mais Sim, vai ter uma reunião específica para cada associação levar os problemas lá. A gente vai ter essa situação. Resumir. Perfeito. Complementando o companheiro aqui, que eu faço parte da AMA, tenho uma honra muito grande estar com ele, que foi um grande ensinamento. Seu Júlio, a Fazenda Modelo, lá faz parte da gestão do Parque de Jardins, Fazenda Modelo, que em Campo, lá indo para Guaratiba. Aquilo ali é do estado ou do município? Mato Alto. Estrada do Mato Alto. Mato Alto. Então, mas lá também tinha, quando a gente fazia os eventos em surf, é lá que a gente pegava as mudas. Depois da nossa luta, agora está em Grumari. Deixa eu fazer 2 esclarecimentos. Na minha opinião, o primeiro lugar é o seguinte: o aumento da população em situação de rua tem a ver com a crise social que a gente vive. A primeira coisa é essa. Necessariamente quem mora na rua não é um viciado.
Que bom que o senhor tem essa visão. Tá certo? Quer dizer, quem mora na rua é porque não tem casa, porque não tem trabalho, né? Então, tem um fato objetivo que não basta pegar e levar para o albergue ou para fazer no modelo, porque é aquela história, né? Vamos tirar o sofá da sala, que se eu não quero que minha filha namore, tiro o sofá da sala, não é bem assim. Então essa questão da situação do morador de rua é um negócio mais complexo, tá certo? Não depende de vontade política de resolver, depende de enfrentar a questão do desenvolvimento do país, uma política de renda, de salário. Nós temos uma Secretaria de Assistência Social voltada para tentar criar programas paliativos que diminuam essa situação, mas não resolve. Que é o secretário Adilson Pires, oriundo da Zona Oeste. Você conhece. Por exemplo... Gente, aí o debate... Ramon, tem que ter tempo. Então isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, nós temos... do nosso Congresso. Isso, que é o próximo. Para esclarecer, o Parque Jardim tem 2 hortos. Uma nas Vargens e o outro na Taquara do Isaías. Essa do Isaías está a pleno vapor por o espírito militante do Isaías, tá certo? Então está funcionando e a gente vai procurar dar um apoio lá. No Horto das Vargens, há um processo de degradação muito grande. Praticamente, o horto lá, a informação que a gente tem que estar jogada. Mexer nisso não é fácil, mas a gente vai tentar. No caso da Fazenda Modelo, não está sobre a nossa jurisdição. A gente não... Isso é Estado, por exemplo, nós temos lá no Campo Santana 200 gatos. A gente está querendo fazer o pessoal que cuida de animal, não igual quer, né? Nós temos um gatil lá, mas poderia fazer um gatil também para animais abandonados lá na Parada Modelo, que tem um espaço maior, com menos um ambiente menos urbano e tal, mas não está sob a nossa jurisdição, certo? Próximo. Antes de chamar o próximo para falar, eu vou chamar a Sônia Rabelo, que é ex-presidente da FanRio, para vir compor a nossa mesa aqui, por favor. Não sei se viu isso aí. É ex-presidente da FanRio, é ex-vereadora, ex-procuradora-geral do município e é militante em forma. Nisso ela não é ex, ela é atuante. Ela foi laçada para ir para a diretoria da FanRio, mas ela conseguiu fugir. Temporariamente. O próximo fazemos a palavra a Regina Chiaradia. Pessoal, está tentando ser sucinto, por quê? Porque hoje nós estamos na abertura do nosso congresso. E o Júlio já tinha falado que ele tem uma agenda com o prefeito. Então, por isso que eu estou tentando cortar a fala de vocês. E sobre essa questão de população de rua, nós convidamos, mas foi muito em cima da hora, o Adilson Pires. Nós vamos marcar um seminário com o Adilson Pires, para ele vir conversar com as associações de moradores sobre população de rua. Júlio, na verdade, eu queria fazer um pedido e depois conseguir uma informação. Antigas direção da fundação tinha uma ligação muito grande com as AMAs, do tipo, todo mês eles mandavam para cada AMA a lista das árvores que seriam podadas, tiradas, e a gente informava o síndico, pedia para não estacionar carro, ou seja, a gente tinha uma vez de mão dupla, a gente mandava as árvores que precisava e a gente recebia, e todo mês a gente divulgava, gente, esse mês a rua tal vai dar. Isso era muito bacana, que nos colocava perto da administração dos condomínios, das ruas, e reforçava o nosso papel de fiscalizar a questão da arborização. E se a gente pudesse voltar a ter essa parceria de ser o órgão de informar para a população as diretrizes da questão das árvores nos bairros, isso ia ser muito bom para a gente. Outra coisa, a questão do Adota Rio, a gente gostaria muito que fosse divulgado e botasse peso nessa questão, porque a gente sabe que hoje a prefeitura não dá conta de manter algumas coisas. E, por exemplo, a Petro Rio me chamou para fazer a adoção de todo o Jardim da Praia, que estão numa situação lastimável, desesperadora, da Praia de Botafogo. Mas não sei se chegaram a fechar, entrou uma politicagem no meio, sabe? E eu queria
né, de novo poder reforçar para as empresas ricas daquela área, porque a gente mais tem empresa rica em Botafogo, a gente só perde para o centro. A gente ganha de todos os bairros da Zona Sul. Só a Coca-Cola, que hoje transferiu a sede da Argentina e do México também para a Praia de Botafogo, o que recolhe e não usa nada nos nossos jardins. Está ali vendo tudo se acabar e não faz nada. Então, reforçar essa questão do Adota Rio, para a gente entrar numa Coca-Cola e falar, querida, pela proximidade, você está aqui, seus funcionários estão aqui, não quer dar uma guaribada, arrumar, ficar bonito, porque vai ficar bonito na foto. Né? Ela quer adotar os jardins, e isso é uma coisa que eu também já bati, agora já mudei de opinião, né? Quem está vivo tem que mudar, porque ela queria adotar, mas queria que a ciclovia tivesse o nome dela, né? Porque quando os aviões, né, que passam exatamente ali para chegar no Rio, vão passar na sede, na ciclovia, ver Coca-Cola. Marketing. Eu já fui contra. Hoje já não sou não, gente. É melhor ter o nome Coca-Cola do que ver tudo dizimado. O nome do metrô, né? Melhor que ter o nome Não, na estação do metrô foi um horror, porque ela não fez nada pela estação. Mas se ela adotar aquilo tudo, ficar lindo, maravilhoso, quer botar o nome dela, eu já nem sou contra. Porque o problema é ter verba para manter essa questão da arborização. Então, é isso, a parceria da gente voltar a informar e dar realmente mais ênfase no Adota Rio para a gente levar, as próprias associações, levar debaixo do braço essa proposta para as empresas. Tá bom? Posso fazer uma parte antes de passar para você? Eu já falei para o Júlio, a Alma, Associação da Lauro Miller e Adjacentes, em parceria com o Rio Sul, nós empregamos 34 chefes de família nas nossas adoções do Parque Neoliando e dos reflorestamentos. Os adotantes, até agora, têm sido maltratados pela prefeitura. Eles os tratam mal. Então, eu pedi para ele mudar esse tratamento exatamente para estimular a adoção das áreas verdes, dos parques urbanos, para que o adotante seja reconhecido pela prefeitura e não ser maltratado. A adoção, então, só, Regina, por favor. A adoção é um problema que a gente vai tentar resolver. Eu já até tinha feito um tipo de comentário aqui, que nós sofremos a fiscalização posterior, nem esse problema estava vivo na minha cabeça, mas a falta de fiscalização do adotante, o que faz, é que nos preocupa, mas vamos incorporar essa relação com quem adota. A questão da informação a gente precisa ver, porque quem poda e quem corta é a Conlur, tá certo? Então eu não tenho a programação da Conlur. A gente pode buscar aí algum tipo de relação que a Conlur nos forneça, mas é buscar isso, eu não posso garantir que nós vamos fazer, certo? Eu me permito, acho que isso é um papel nosso, da sociedade, das associações de moradores, exigir que haja essa transparência, porque hoje as árvores são podadas pelas ventanias, essa é a realidade. A gente não passou. Exigindo, quer dizer que eles vão exigir, eu só faço isso na vida. Sei, mas a gente colocar na vitrine que não tem transparência. Eu queria pedir essa parceria, mas agora eu Não é a entendi Fundação que eu tenho Parque que ir lá Jardim, para é a Conlurb. Eu tenho que ir para Conlurb, tá certo. Obrigada. Que o prefeito. Não adianta também não. Não, então. Por causa dessas questões da light, da fundação. Agora de manhã eu recebi de uma amiga minha ali da Gaga Coutinho, dizendo que a Conlurb está cortando todas as copas de árvore da Gaga Coutinho. Será que é uma poda necessária mesmo? Porque o bacana da Gaga Coutinho é o verde, a sombra e tal. Se os caras estão podando tudo, não é só pela erva de passarinho, lá estava cheio de erva de passarinho. Mas de repente, em vez de podar, era um tratamento da erva de passarinho. Nós vamos ver isso, nós vamos buscar isso. Me passou às 7h30 da manhã a Gorete, uma amiga minha de lá. Pessoal, o próximo inscrito é o Coelho. A Câmara Técnica de Áreas Verdes do Consemac vai organizar um seminário sobre o plano diretor urbano. A Fundação Parque Jardins vai ser parceira. A ideia é que seja agora, bem breve. Nessa reunião da Câmara Técnica de Áreas Verdes com o presidente da Fundação Parque Jardins, deve sair a data aí que vai ser feito esse planejamento. As associações de moradores precisam ser empoderadas para ter o espaço. Se ficar só falando
aparece uma oportunidade sem atuar no dia a dia, não vai mudar o cenário, não. Só um parênteses aqui, o seguinte, eu tinha passado essa solicitação lá da Gorete para o nosso diretor de arborização, ele já me respondeu, olha aqui, ó, nós fazemos vistoria que o usuário vai fazer a poda dele mesmo. No caso da Conlurb, a Conlurb não solicita uma vistoria nossa, ela faz direta. Então, o que a gente vai buscar é uma parceria nisso, mas já há uma delegação determinada. A Conlurb não precisa da gente para podar. Então, nós vamos buscar essa conversa aí, tá? Coelho. Bom dia a todos presentes, aqui os comunitários, a mesa, tá? O senhor Silva, o senhor Abilitosini, o senhor Licínio, a senhora o senhor Júlio. Parabéns a todos aqui. Nós nos sentimos honrados de ver os comunitários aqui reunidos, defendendo a causa, que é a causa dos nossos direitos. Né? E meu nome é Marcos Coelho, estou presidente da Associação de Moradores e Amigos de São Cristóvão, na qual participei da fundação, né, na minha pré-adolescência, está aqui também outro fundador, Biriba, né, e vimos renascer o movimento comunitário, seu Júlio. Nós vimos renascer. Né, fundado em 67, o regime militar aboliu e retornamos nos anos 80, né, está aqui um jovem testemunho, viu esse renascimento, e estamos aqui defendendo a causa, o direito do cidadão, né, a cidadania, o que diz a Constituição Federal de 88. Então, nós comunitários, tá, solicitamos vários pedidos aqui, tem aproximadamente 5 quilos de pedido, né, 5 quilos entre Estado, município, Estado e governo federal. Está aqui. Projetos de grande relevância para todos. Geração de emprego, trabalho e renda, habitação, tá, construção de praças, Praça do Coqueiro. Reforma de praças e tal, meio ambiente e tal. Então está aqui. Nós, sabedores de que o poder público, ele não tem bons olhos com o movimento comunitário, judicializamos, certo? MPE, MPF. E está dando resultado, doutor. Hoje o senhor passa na Quinta da Boa Vista, o senhor vê a arquitetura reformada, entendeu? O senhor vê a ciclovia em São Cristóvão, o senhor vê a Casa da Marquesa de Santos sendo reformada, o Museu Nacional. Então, eu estou... E Coreto? Coreto está há muitos anos abandonado. Tá? Então, fazer um breve histórico, o professor Ramon falou e não deu para entender. Tá? A família imperial, né, ela arborizou a floresta da Tijuca. Né? Os escravos foram trabalhados para fazer esse serviço, e hoje a água que nós bebemos, que vem lá do maciço da Tijuca, foi porque Dom Pedro II pensou, tá, que se aquele rio não fosse arborizado, seria seco, e hoje não teríamos água. Então hoje, 2023 anos, tá, nós vivemos em 2023, pensamos da mesma forma, capital mundial da ecologia, Eco 92, participamos intensamente. O que aconteceu de lá para cá? O contrário, certo? Todas as resoluções da Eco 92 foram desrespeitadas. Hoje, o Rio de Janeiro é a capital mundial da especulação imobiliária. Né? Então, devido a esse descaso, nós judicializamos. Certo? E o Poder Judiciário está ajudando o nosso bairro, São Cristóvão. Né? O prefeito está acompanhando os processos. O Procurador-Geral da República, Suyama, está acompanhando cada caso, cada passo, e o prefeito está fazendo o papel dele, né, estabelecendo as normas e atendendo às solicitações, que foi mais de 50 anos que a gente vem lutando e vai para a gaveta. Porque o administrador regional em gaveta, Dá uma abreviada aí. o prefeito em gaveta, mas o Poder Judiciário não. Ele manda o que mandar. Então, para finalizar, dizer que o professor Ramon quis mencionar sobre a população de rua, essa população poderia ser uma grande mão de obra para o trabalho ambiental que nós sonhamos, né? Que foi feito lá na Eco 92, na Rio Mais 20. Como tem a Santa Cabrini, que eu cheguei a pegar na Fundação Parque Jardim. Por favor. Concluindo, fica aqui o que o professor Ramon quis dizer, que não foi entendido, foi utilizado por Dom Pedro II
a gente poderia utilizar essa mão de obra, tá? Gerar emprego, como a Biriba, que Guardiões do Rio, que o Biriba defendeu lá em 2010, tá? E a coisa não fluiu. Então, poderia utilizar essa mão de obra, tá? A Fundação Leão 13, Fundação Santa Cabrini... Que ressocializava quem queria sair do presídio. Isso. Eu tive o orgulho, porque foi voluntário, quando era na gestão do Eduardo passado aí, e era no Parque de Jardins ali, no Campo do Santana. Aí tinha que ter gente que tem um dom de conviver com esse povo. Como eu sou de Mangueira também, a gente tem esse dom aí. Então, para finalizar, 5 minutos com ele. Dizer que nós temos a esperança, o movimento comunitário, de que o Poder Executivo, né, atendo o anseio do movimento comunitário. Aqui está o Meyer, está o Barata, tem aqui o pessoal de Botafogo, tem a Alba, vários movimentos comunitários aqui dentro, tá? E solicitando que o direito do cidadão seja respeitado. Nós estamos em um clima de 50 graus, certo? Assim, a capital mundial da tecnologia, certo? Um clima mais alto. Então, para finalizar, agradecer a todos, é uma honra muito grande. São Cristóvão está atuante, vai atuar, vai tomar as devidas providências para que o direito do cidadão de bem seja respeitado. Muito obrigado para todos. Agora o último inscrito é o Orlando. Bom dia, mesas, bom dia a todos. Eu sou Orlando Tavares, representante da Associação de Moradores, sou diretor de saúde, sou membro da executiva do Conselho Distrital de Saúde da P3.2, tá? E eu sou do tempo da FAMERT. Eu participei várias vezes da diretoria da FAMERT. Aqui o Silva é o único que eu me lembro que também era da FAMERT, tá? Então a nossa luta era muito grande, mas infelizmente agora ela fechou e tem uma FANRIO que agora é a representante nossa da comunidade, né? Eu fico triste porque eu sou membro do Conselho Distrital da Saúde, sou membro da executiva lá do Distrital de Saúde da 3.2. Nós temos uma luta desde 1998, que é a construção do CER do Hospital Salgado Filho. Essa luta nós já levamos para as conferências distritais de saúde, aprovamos todas elas, até na nacional foi aprovado, e até hoje a gente não consegue, porque tem políticos poderosos que não têm compromisso com a comunidade, ele tem compromisso com quem financia as campanhas dele. Então, basta só desapropriar 3 estacionamentos para construir o projeto no hospital, e até hoje não se consegue, porque também tem um outro problema que o nosso prefeito criou. Ele delegou poder a um vereador. Cada área quem manda é um vereador. Ele não, e eles não respeitam as comunidades. Se você não se baixar para o vereador e não for pedido dele, eles não atendem a comunidade. Uma questão de ordem. O Júlio é presidente da Fundação Parques e Jardins. Mas isso eu estou falando em geral, é o prefeito que tomou essa atitude e deu áreas para seu vereador. Você tem até um amigo que é vereador que queira ajudar ali a comunidade e não pode, porque quem manda é o vereador X, tá? Isso é uma vergonha. Isso nunca aconteceu no movimento. Eu tenho mais de 50 anos nesse trabalho. Eu estou me aposentando porque minha saúde já não dá mais para a gente ver essas aberrações. Tá? E eu peço à FANRIO, a nova direção, que nos ajude a construir o projeto, seja aprovado o projeto
Sérgio Salgado Filho e o prefeito execute. Chamaram o ex-presidente de genocida porque atrasou na compra da vacina. E quem deixa de construir uma grande emergência não é um genocida? Eu queria saber isso. É o que eu queria passar para vocês. Desculpa. Bom, encerrada essa etapa, eu passo para o Júlio fazer as considerações dessa sua participação na mesa de abertura do Congresso da FanRio. Esse senhor é o senhor Orlando. Nós participamos do Conselho Municipal de Saúde. Essa pauta tem que ser tratada no Conselho Municipal de Saúde. Eu estou lá pela área programática 2.1, Conselho Distrital AP21, estou lá todas as reuniões. O senhor está convidado a ir lá no Conselho Municipal de Saúde lutar pela construção do hospital lá no fórum adequado. A FanRio está lá. A Bíblia falou generalizada, a Columbe também não atende. A Columbe só atende vereador deputado. A gente tem que falar isso para o prefeito, não para o presidente da Fundação Parques Jardins. Como a nossa federação pode nos ajudar, a nossa associação. Eu estou trazendo que a FanRio, ela pode também lutar junto com a comunidade, junto com a associação. É um projeto que vai salvar vidas. Tem gente morrendo no corredor do Salgado Filho, porque não tem a sala vermelha para atender, entendeu? Isso que nós temos que lutar, não é por coisinha de tapa-buraco, que corta de árvore, não. Nós temos que lutar para isso. Eu estou dizendo para o senhor que a FanRio participa do Conselho Municipal de Meio Ambiente, convidando o senhor para fazer esse discurso na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O senhor está fazendo o discurso certo, no local, na hora errada. Não. Vamos passar o próximo ponto da pauta, por favor? Aqui é um fórum para a gente mostrar as coisas que estão acontecendo. Só não é para que serve então a FanRio? Se não é para ajudar a comunidade, a gente trazer um problema para a FanRio. Só estou dizendo que o senhor está falando na hora errada. O senhor está defendendo porque isso é o seu interesse político. Tá? Eu não estou aqui para te agradar, não. Estou aqui para cumprir a ordem do dia. Podemos dar sequência ao nosso congresso? Pega a pauta. Seguir a pauta. Pega a pauta. Deixar, se você deixar, é questão de ordem, não responder. Depois um congresso específico também. Pronto. Sempre, por gentileza. O presidente quer falar, por gentileza. Não, eu quero passar a palavra. Convidado quer falar, por gentileza. O senhor quer assumir o meu lugar e eu lhe entrego o cargo, senhor. Então, por favor, presidente da Fundação Parques Jardins, para por gentileza, o presidente quer falar. Não, eu quero falar não. Quer responder. Encerrar, né? A minha intervenção. O Orlando, qual o nome do coroa ali? Orlando. O senhor Orlando, olha aqui. O senhor Orlando. Essa questão que o senhor levantou, eu acho que é importante para a FanRio, para os movimentos sociais, para a sociedade, para que todos tenham espaço, que isso não seja curral eleitoral. O que você falou é que a cidade está loteada. É um pouco da nossa experiência enquanto sociedade, tem que romper com isso. Tá certo? E romper, fazer esse tipo de denúncia, chamar as pessoas para se mobilizar, as associações. Isso é um processo de discussão e de enfrentamento político. Não vai resolver falando para mim, porque eu não tenho como resolver. Mas eu sou solidário no sentido de achar que isso é uma disputa política. Dizer que não é fora, por favor, deixa ele concluir. Por favor, companheiro, deixa ele concluir. Eu não concordo em dizer Deixa ele concluir, por favor. A hora é errada, senhor. Eu luto lá e luto Ele está falando, por favor, na minha frente. Só que eu estou dizendo para o senhor que ele foi convidado para vir falar sobre a Fundação Parques Jardins e não sobre os hospitais. Ele é um convidado e o senhor está sendo deselegante com o convidado. Só isso que eu estou lhe dizendo. Não está não. Olha só, então... Lúcia Reis, né? Depois você me ajuda aqui. Mas enfim, eu acho que é legítimo a tua colocação. Eu só não sou portador dessa reivindicação, não posso ajudar nessa reivindicação, apesar de me sentir representado por esse tipo de colocação.
O que eu queria ressaltar no encerramento da minha participação é dizer que às vezes no entusiasmo a gente promete muito e cumpre pouco. Então, há da nossa parte, da nova gestão da Fundação Parque Jardins, estabelecer esse diálogo e essa construção junto com a FANRI e com a Associação de Moradores. Se nós vamos conseguir responder a todas as demandas, eu não sei. Se nós vamos conseguir responder a todas as necessidades de uma cidade melhor, no que concerne a nossa atuação, eu não sei, mas há muita vontade de acertar. Eu quero encerrar dizendo isso: existe vontade, existe disposição e existe compreensão de a gente buscar soluções para uma cidade diferente do que a gente vive, tá certo? Então eu só quero encerrar dessa maneira. Às vezes no meu entusiasmo, e eu sou um cara entusiasmado, eu milito desde os 15 anos, estou com 67, tenho 52 anos de vida, de luta, de militância política, então, e continuo entusiasmado e otimista que a gente pode ver um mundo melhor. Então, às vezes, quando eu faço uma intervenção, é com muita vontade de acertar. Isso não quer dizer que eu vá acertar e que a gente consiga uma gestão completamente diferente do que teve, mas a vontade é ter uma gestão da Fundação diferente e com relação constante com a sociedade. É isso que eu gostaria de encerrar dessa maneira. Agradeço a convite para sentar aqui na mesa. Eu acho que muita gente, todo mundo deveria ser o contrário, todo mundo devia estar sentado aqui também. Eu queria primeiro cumprimentar o Silva, que está deixando a presidência aqui da FANRI por esses anos de trabalho. E cumprimentar também o Licínio e todo mundo que está assumindo a diretoria. Eu vou fazer isso basicamente, não vou nominar, mas quero cumprimentar o Licínio e a Regina Chiarati, que é vice-presidente e continua vice-presidente sempre, né? E que representa toda a diretoria da FANRI, e o Abílio, que é o nosso incentivador, e a todas as associações aqui presentes também. Queria dizer duas coisas que foi dito aqui, até pelo senhor Oswaldo, que realmente existe quem financia, mas hoje em dia quem financia não vota, né? Então essa é a importância do movimento comunitário. Só o movimento comunitário, só a sociedade civil muda a política. Não fiquem acreditando que vai nascer um político iluminado, mitológico, que vai fazer a realização dos nossos sonhos. Não vai. Não vai. Só a sociedade, o movimento social, que ainda não assumiu nesta cidade, a expressão que ele devia ter, é que vai fazer mudar. Então, as pessoas que estão aqui são as pessoas que dão força a esse movimento social, que vieram sábado aqui no centro da cidade abandonado, né, que a gente veio andando aqui e está abandonado, mas que estão aqui para dar continuidade ao movimento social que a FANRI capitaneia, porque cada uma das AMAs que tem uma expressão muito grande e tem a sua atuação nos bairros, mas se não unir com as outras, né? Se São Cristóvão não se unir com Santa Teresa, que não unir com o Jardim Botânico, que não unir com o Leblon, que não unir com Olaria, que não unir com o Meia, não vai para frente, porque a fragmentação, né, é a questão básica de que o político dividir para reinar. Então nós escolhemos a FANRI para capitanear algumas políticas, alguns movimentos mais expressivos da cidade e para dar apoio às AMAs. As AMAs têm autonomia total de atuar, né? Mas a FANRI hoje, né, representa politicamente uma força. Ela representa politicamente, por menos que a gente tenha a sensação de que é pouquinho, não.
os vereadores, o Ministério Público, federal, estadual, sabem que quando a Fanrio entra no processo judicial, isto tem expressão, tanto no judiciário quanto na política. Então nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos dar força à Fanrio. Eu, nesse momento, não estou pertencendo à diretoria, mas estou pertencendo porque vou ajudar em tudo que eu posso, tanto na parte jurídica quanto na parte de comunicação. Estarei sempre presente, só não posso, no momento, assumir a responsabilidade de uma função permanente. Então, eu sou hoje à disposição de toda a diretoria, podem me acionar como quiser. E a única coisa que eu peço a vocês, a nós, é que nós continuemos acreditando no movimento social. Silva, Ludogério Antônio da Silva. Muito bem. Atual presidente da Fanrio, que está encerrando o seu mandato assim que for proclamada a nova chapa eleita. Meu boa tarde, a mesa, doutora Sônia, companheiro Vitor, Parque Jardim, Abílio, Licínio, senhoras e senhores, que momento feliz de ver a participação de todos para lutar por uma causa justa, que é defender o movimento comunitário, defender a sociedade civil organizada. Então, nesse momento, que eu peço a vocês, o Júlio não está aqui, mas você está aqui, meu sincero agradecimento à presença do Júlio aqui. E eu vi que muitas pessoas estavam debatendo com ele, muito pelo contrário. É um momento que ele expressou aqui de nos abrir a porta, de nos ajudar, de ser a pessoa que vai ser o nosso canal, mas a competência dele, que é o Parque Jardim. Então, isso é uma grande coisa para nós, para a sociedade, que são poucos gestores que fazem isso. Vim aqui um sábado, botar a cara e deixar todos fazer perguntas, falar. Isso não é para qualquer cidadão público. Eu parabenizo ele, eu e todos vocês. Mas o que a gente espera é uma andorinha sozinha não faz verão, como dizem na gíria. Então a gente precisa fortalecer o movimento, até encontrando um apoio desse que tivemos hoje, do Parque Jardim, para que nós possamos conquistar nossas reivindicações, para que nós possamos fazer com que a sociedade civil, a Federação Fanrio, seja respeitada, que a Fanrio seja ouvida, que a Fanrio seja atendida dentro do possível. Então, nesse momento, até o Abílio não falou, mas eu vou falar para vocês. Todos que estão aqui, a gente estava aguardando a nossa tesoureira, que está ali, a Ivanilde. Depois, vocês, por favor, aquela mensalidade, a gente vai precisar para registro de a ata da nossa federação, né, que é para a gente poder estar legal para se cobrar. Senão, se a gente não estiver legal, a gente não pode cobrar. Então, a gente tem que estar legal para a gente poder cobrar. Precisamos dessa ajuda de todos. Então, o mais é agradecer a todos vocês, desejar um grande sucesso na nova gestão. Tudo que eu puder fazer para ajudar, conte comigo, 24 horas. Muito obrigado. Vou ficar em pé para chamar aqui a composição da chapa.
tivemos chapa única. Quero justificar a ausência do companheiro Tomás. Ele não pôde vir, ele faz parte da comissão eleitoral e da comissão organizadora e também vai fazer parte do novo Conselho Fiscal da FANRIL, mas não pôde comparecer por razões familiares e de saúde. Mas ele ligou logo cedo, lamentando muito não poder estar aqui. Tomás. É o José Tomás da Conceição. Eu quero dizer que a atual diretoria da FANRIL, todos sabem o período difícil de manter uma federação viva, porque passaram durante a pandemia. A FANRIL continua atuando através das suas participações nos conselhos, em especial no Conselho Municipal, nos conselhos distritais de saúde, durante toda a pandemia, as associações de moradores acompanhando aquelas que participam dos conselhos distritais de saúde, todo o processo de vacinação, estimulando a população a se vacinar. Então quero cumprimentar o Silva, a Regina Chiaradia, que foi a vice-presidente que ajudou na redação dos processos, dos documentos, a nossa assessora jurídica aqui presente para todos os fins, e todos os diretores que participaram, a Nilde, que colocou em dia a situação da FANRIL e manteve em dia a situação da FANRIL perante a Receita Federal. E então peço uma salva de palmas para a diretoria. Então peço para que, na medida que eu vou chamando, que fique em pé e venha aqui para frente, que eu não estiver aqui ainda, os novos membros da direção da FANRIL. O presidente é o Licínio, Associação de vice-presidente Regina Chiaradia, o secretário é o Jorge Barata, da a tesoureira é a Nilde Campo Grande, Ivanildo. Comunicação, que vai interagir muito com a Sônia Rabeiro. Vem aqui para frente, por favor. Orlando, que é de Santa Teresa. Habitação é de Vigário Geral, é o famoso JR. Educação é lá de Santa Cruz, é o Bessa, por favor. Saúde é o Ludo Gério, famoso Silva, por favor. Mobilidade urbana não pôde comparecer, mas peço uma salva de palmas, é a Abigail de Campo Grande. Meio Ambiente, da freguesia, a Verônica Beck. Urbanismo, que não pôde comparecer, é o Mauro Salinas, de Copacabana. Vou chamar também para estar aqui os que estão presentes no momento, o Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, o José Tomás da Conceição, que eu já justifiquei a ausência dele. O Carlos Alberto da Silva Barbosa, que também não pôde comparecer. Evandro Pedro da Silva, por favor, aqui à frente. Sidney de Almeida Teixeira Júnior, por favor, Conselho Fiscal. E a Celinéia Paradela, a famosa Celim. Oi? Para pegar todo mundo tem que ir para longe. Não, tudo bem. Eu fiz um ponto de interrogação onde está a diretoria de esportes. A diretoria, de acordo com o que está no estatuto da federação. Muda-se. Então, senhoras e senhores, vocês notaram que a composição da diretoria e do Conselho Fiscal procurou abranger o máximo possível toda a extensão territorial do município do Rio de Janeiro,
que já foi uma cidade-estado, é um dos maiores municípios em termos de área do estado do Rio de Janeiro. Então, peço uma salva de palmas para a diretoria, para o Conselho Fiscal. E, sendo chapa única, de acordo com o regimento eleitoral, declaro eleitos e empossados a diretoria e o Conselho Fiscal. Cadê o esporte? Será lavrada a ata e encaminhada para registro junto ao registro civil de pessoas jurídicas. Esses R$10 que cada delegado, cada associação de moradores contribuiu, será para o registro da ata e possivelmente nós vamos ter que fazer uma vaquinha para integralizar o registro da ata junto ao registro civil de pessoas jurídicas. Então, declarando empossados, eu passo a palavra ao presidente eleito, Licínio. É um prazer estar aqui e um tremendo medo. Eu estou na Associação de Moradores desde 1982. Eu queria saudar, a minha presidente era Maria Lúcia Werneck, que hoje está representada pelo filho aqui, lá no bairro Peixoto. Depois de muito tempo nas associações de moradores, eu fui abduzido por Botafogo e eu tenho a presença da minha presidente eterna aqui, coisa que muitos anos aqui, é um prazer estar aqui. Eu acho o seguinte, eu vim com essa camisa hoje especialmente para isso, porque eu estou aqui apenas representando as pessoas. Eu acho que a gente tem que ter uma união de todos e por isso eu vim com essa roupa aqui para a gente ter isso. A FanRio tem um trabalho grande para fazer. A FanRio, eu entrei no Fórum de Mobilidade Urbana através da Associação de Moradores, eu sou um dos coordenadores. Na gestão passada eu era diretor de mobilidade. A questão que a gente tem da saúde, da educação, do meio ambiente, é tanta coisa que a gente fica até sem saber como vai resolver, mas vamos resolvendo um pouco de cada coisa, um pouco disso. O mais importante é a união de nós todos, estamos aqui para fazer isso. Então, eu venho aqui não tomar posse, eu venho aqui cobrar que todo mundo trabalhe junto para a gente poder estar isso. Eu sou apenas um instrumento disso. Então, se todos nós fizermos um pedacinho da nossa parte, a gente vai estar junto e a gente vai conseguir melhorar a nossa cidade. Muito obrigado. Ninguém solta a mão de ninguém nessa gestão. A plateia toda tem que dar a mão também. Pessoal, vai fazer uma plateia, dá a mão aí. Vem aqui todo mundo aqui pra frente. Vem todo mundo aqui pra frente. Fazer uma panorama. Todo mundo aqui pra frente. Não, eu não vou dar a mão, não. Eu preciso também dar posse. A FanRio possui 11 conselhos regionais. Alguns, vou dar a mão, não. Fica de frente para lá todo mundo. Alguns conselhos regionais fizeram eleição dos seus representantes. Então, os conselhos regionais que fizeram a sua eleição estão declarados empossados. Aqueles que ainda não informaram a relação, por favor, informar a relação dos conselheiros regionais eleitos, para a gente constar no termo da ata de hoje. Então, ficam eleitos e empossados a nova diretoria da FanRio, novo conselho fiscal da FanRio e os coordenadores dos conselhos representantes que fizeram a sua eleição. Aqueles que ainda não fizeram a sua eleição podem fazer e remeter os nomes para a reunião do Conselho de Representantes. E nós já vamos aqui hoje escolher
quando será a nossa primeira reunião extraordinária do Conselho de Representantes. Nós temos um ponto emergencial a aprovar, e tem que ser aprovado na reunião do Conselho de Representantes, que para a FANRIL, de acordo com o seu estatuto, tem o caráter de assembleia. O Conselho de Representantes é formado pela diretoria, pelo Conselho Fiscal, pelo presidente e secretário do Conselho de Representantes e por mais 2 representantes de cada associação de moradores. E esse plenário tem o status de Assembleia Geral da FANRIL. Tirando isso, a gente só tem 2 Assembleias Gerais previstas no Estatuto. A Assembleia Eleitoral, que é essa que está hoje, que tem uma finalidade específica, que é a chamada de Congresso, e tem a possibilidade de uma Assembleia para dissolução da FANRIL, que eu espero que nunca aconteça. Então, mas a Assembleia que aprova as coisas é a reunião do Conselho de Representantes. Então, nós temos que escolher uma data. Existem 2 sugestões de data. Que seja numa quinta-feira, às 18 horas. Se for numa quinta-feira, às 18 horas, será no dia 23. Ou num sábado, dia 25, às 10 horas da manhã. Aí nós vamos fazer por aferição. E o que a maioria decidir, nós vamos convocar essa reunião com a pauta. De judicializar o respeito às legislações federais, estaduais e municipais, aos decretos e posturas municipais, diante das entidades coatoras que se fizer necessário. Aí a nossa assessora jurídica é que vai decidir a quem será endereçado como réu nessas ações. Deverá ser possivelmente ação civil pública, né, Sônia? Geral, a gente trabalha com isso para não gerar. Eu queria falar desse ponto muito importante. Não é rápido, uma coisa só. Deixa eu escolher a data primeiro. Mas quando eu falo, a pessoa vai escolher a data com mais vontade. Nós temos 2 ações para dar entrada. Uma contra o Reviver Centro, que usa os nossos bairros, oferecendo aumento de gabarito nos nossos bairros para os construtores do centro. Se o projeto é tão bom, por que tem que dar benesse destruindo nossos bairros? Então a gente quer judicializar isso. E o segundo, a gente quer judicializar a lei do vereador Rafael Aloysio de Freitas, que liberou as calçadas e os estacionamentos para os bares. Essas 2 judicializações são urgentes, a professora Sônia vai nos ajudar nisso. Estou acrescentando que nós vamos aproveitar, já que vai ser chamada essa reunião específica, e vamos estudar, inclusive, outros pontos possíveis. Então, aí pedimos que as associações de moradores todas enviem para a nova diretoria da FANRIL, pode enviar por e-mail do presidente do Conselho de Representantes, para a gente repassar e montar um ponto de pauta para publicar esse edital de convocação dessa reunião, envie o mais breve possível. Agora vamos convidando as pessoas. Já filmou todo mundo, né? Não, vamos agora pedir para as pessoas sentarem e vamos escolher a data. Se é uma quinta-feira, dia 23, ou se será no sábado, dia 25. O local nós vamos tentar conseguir aqui no auditório do centro. Peraí, deixa eu só terminar. Tá. Então, pessoal, vocês pensaram direitinho qual o dia que é melhor? Espera um pouquinho. Agora vocês esperam eu concluir, por favor? Espera um pouquinho. Questão de ordem. Quinta-feira à noite é um dia complicado. A noite aqui no sindicato é complicado. O melhor dia é o sábado. Isso não é questão de ordem, é defesa de proposta. É defesa de proposta. Então, pessoal, o que ele falou é que vocês têm que levar em conta. À noite, para sair daqui, para quem vai para lugares que tem problemas, aqui no centro em si não tem problema, mas quando a pessoa for chegar pode ter. Então vocês levam isso em conta, se preferem na quinta ou no sábado. Quem prefere na quinta, dia 23, 18 horas, levanta a mão. Quando quinta?
Quinta, dia 23, 18 horas, levanta a mão. Quem prefere sábado, dia 25, 10 horas da manhã, levanta a mão. Então a grande maioria prefere... Filma lá, levanta a mão de novo. A grande maioria prefere o sábado. Vamos então marcar para sábado, dia 25 de março, 10 horas da manhã. Primeira reunião extraordinária da Justiça. Mas, senhora, minha única reivindicação, por que não tem uma diretoria de esporte dentro da família? Nessa reunião, além da justiça do meu pai, também o atual Conselho de Representantes encerra o seu mandato e vocês vão eleger de novo o presidente e o secretário e o Conselho de Representantes conduzir os próximos 3 anos, tá bom? Nós vamos tentar agendar esse auditório aqui, se tiver livre. Senão vamos conseguir algum aqui no centro. Tá, um momentinho. Então, pessoal, alguém quer dar alguma mensagem antes de encerrar? Eu quero pedir desculpa ao Orlando. Orlando, você me desculpe, mas eu tinha que fazer aquela correção, porque a gente tem que entender que quando nós convidamos uma autoridade que vem de boa vontade, está aqui, deixou o chefe de gabinete dele, para abrir as portas, não fica bem a gente sentar o cacete para um ponto que não é responsabilidade dele. Eu quero pedir desculpa a você, mas eu tinha que fazer aquela correção, porque se a gente não tratar bem os convidados que vêm nos abraçar, aquele pessoal lá é pouco espinho, não vou abraçar eles não, você entendeu por que eu fiquei bravo naquela hora? Só para justificar. Você me desculpa, a convocação por aqui. Espera aí, pessoal, silêncio. A convocação que eu recebi para vir aqui não tinha a pauta, era a eleição da diretoria. Por isso eu trouxe a mensagem para a diretoria, não para ele. Sim, agora você podia dar mensagem, mas aí quem estava na mesa aquela hora era ele. Eu cheguei, cara. Pessoal, por favor, silêncio. Não acabou ainda não. Desculpa se eu exagerei no meu discurso. Peço desculpa a você e a todos os demais, porque na hora eu fiquei preocupado, porque nós convidamos alguém que veio abrir as portas e a gente tem que tratar quem veio de forma cortês e elegante. O seu pleito é verdadeiro. Eu estou lá no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Distrital, e nosso parceiro vai virar o Ministério Público para a gente conseguir as coisas. Mas só que é lá na Secretaria de Saúde. O Daniel Sorange, que foi eleito deputado federal, que agora diz que vai ajudar, mas é lá que a gente tem que brigar. Tá bom, pessoal? Podemos encerrar nosso congresso? Você já falou 10 minutos? Vamos encerrar, tá? Senhor, Só um minutinho de atenção aqui pro companheiro, gente, por favor. Uma palavra só. Aliás, 2 palavras apenas. Foi emblemática aqui na família. Fala mais perto aqui para gravar. Foi emblemática na família. A palavra que eu sempre disse em toda a minha vida. Silêncio! A palavra que eu sempre disse em toda a minha vida da política comunitária é fiscalizar. É um verbo decisivo. Mas agora, o que eu vi hoje aqui, nós temos que avançar. A palavra mais perfeita hoje para a federação foi falada aqui hoje. Chama-se judicializar. Temos que judicializar todas as petições para que sejam resolvidos os problemas do momento comunitário. Muito obrigado. Pessoal, pela experiência que eu tenho do Poder Judiciário, a gente tem que construir as coisas. Na judicialização, você vai delegar para um juiz que nem sempre vai dar a sentença que é justa e verdadeira. Tem que construir na rua com a mobilização da sociedade. Tem experiências amargas o Poder Judiciário, experiências exitosas, mas experiências amargas também.
Então, encerrando esse conselho de esse congresso eleitoral da FANRIL, peço uma salva de palmas para o encerramento.